Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, galerinha do meu canal, seja bem-vindo mais uma vez. E nessa sexta nós vamos falar de coisa séria, meu amor. Nós vamos falar de Dia do Trabalho. O que é o Dia do Trabalho? Você sabe? A gente o tempo todo fica se questionando, hoje em dia, principalmente CLT, aposentadoria, reforma, previdência. E a gente sabe de fato o que é que está em jogo dentro desse contexto, dentro dessas relações que envolvem relações de poder. Hoje, para dar um pontapé inicial nessa discussão, eu convido vocês que estão aí do outro lado para virem comigo a entender o que é o 1º de maio, o que foi esse momento histórico e por que ele ganha proporção internacional. E para começar, vamos lá, roda a vinheta aí, DJ, vá! Ai, será que ficou bom? Gente, e nesse comecinho nada melhor do que ouvir os meus alunos, não é mesmo? Vamos lá então ouvir minha primeira aluna e sua dúvida sobre o 1º de maio. Ai, prof, eu fico aqui pensando, né, que o dia 1º de maio é feriado, dia do trabalho, dia do trabalhador, mas eu nem sei o que é. Explica aí pra gente, lindinho, vai, o que é essa data? Como foi dito no comecinho, a maioria de nós não sabe o que foi o 1º de maio. Por isso, é importantíssimo dizer que o 1º de maio, ele começou no dia 1º de maio de 1886, ou seja, ainda no século XIX, depois de um movimento que ocorreu nos Estados Unidos, um movimento protagonizado por trabalhadores lá na cidade de Chicago, gente. Foi uma greve. Essa greve, ela tinha o objetivo de construir, como eu posso dizer, de reivindicar melhores condições trabalhistas. Dentre as principais reivindicações, encontrava-se a redução da carga horária de trabalho, que era de 17 horas para 8 horas. Alisson, mas vai começar ali, ela já tem centralidade e importância internacional? Obviamente que não. No primeiro momento é um evento local e logo só depois é que ele vai tomar proporção internacional. E aí vale lembrar o seguinte, o que é que os manifestantes norte-americanos, por que escolheram o 1º de maio para o dia da greve, para manifestar? Simplesmente porque no ano litúrgico, ou seja, o dia 1º de maio era o dia do São José Operário, então era o padroeiro dos operários, né? Então, esse dia foi o dia escolhido para isso. Ah, prof, tô ligado, me liguei, meu irmão, é esse negócio mesmo que acontece lá nos Estados Unidos, né? Mas, vem cá, como é que ela se torna internacional, bicho? Hã? O fato é que essa data, ela só vai se tornar internacional depois da Segunda Internacional. E é o seguinte, em 1886, esse evento que ocorre que foi estimulado por grupos anarquistas. O dia 1º de maio de 1886 envolveu cerca de 340 mil sujeitos nas ruas reivindicando em Chicago. Tá, querida? No entanto, as manifestações tomaram proporções gigantescas que eles não conseguiram controlar. Então, no dia 3 de maio, o fato é que no dia 3 de maio, alguns sujeitos tentaram furar a greve. E ao tentar furar a greve, outros sujeitos que estavam manifestando foram atrás dessa galera, entendeu? Para perguntar, para questionar o porquê eles estavam furando a greve. E os sujeitos que foram atrás dos furões foram recebidos por detetives e acabaram sendo assassinados. Esse assassinato, ao invés de acabar com o conflito, vai intensificar o conflito. No dia seguinte, uma marcha foi organizada em protesto às mortes dos 3 sujeitos que foram atrás dos furões. As manifestações duraram o dia todo, sobraram apenas cerca de 200 manifestantes e 200 policiais lá na rua. Que merda, hein? Sabia não? O que é que acontece? De noite, alguns policiais foram mortos, uma bomba explodiu e alguns policiais foram mortos, o que intensificou a repressão contra os manifestantes. Consequências foram geradas a partir desse movimento. Dessas consequências, os sindicalistas Albert Parsons, Adolf Fischer, George Engel, August Sainz e Lois Ling
foram condenados à morte, como protagonistas, como líderes do movimento. No entanto, Lois Ling ele vai cometer suicídio na cadeia, os outros serão enforcados. Esse dia, que foi o dia 11 de novembro, o dia do enforcamento, ficou conhecido como Black Friday, meu amor. Black Friday não é a sexta-feira de comprar as coisas baratas, não, com o povo... Tem certeza, Piazinho? Sim. Como é que é o teu nome, baixinho? Gabriel. E o teu? Guilherme. Você é seu irmão? Vocês vão ficar em cela separadas. A Black Friday foi o dia do assassinato dos manifestantes do 1º de maio nos Estados Unidos. Pois é, sexta-feira negra. Sexta-feira negra pode ser bem legal, né? Enfim, o que é engraçado é que em 1893 a justiça norte-americana vai voltar atrás e vai inocentar os sujeitos que já foram enforcados. Sabe por quê? Porque eles chegam à conclusão de que os policiais provocaram o atentado. Então não foi um atentado protagonizado pelos que já morreram. A justiça é bem falha, né? A noção de justiça ela só interessa àqueles que estão no poder. Engraçado isso. Justiça pra quem, né, meu amor? Mas aí, no 20 de julho de 1989, acontece na cidade de Paris a Segunda Internacional Socialista. O fato é que essa Segunda Internacional também discute as questões dos trabalhadores, dos operários, do operariado, da classe proletariada, certo? E é dentro desse contexto que vai eleger esse 1º de maio como uma data simbólica. Data simbólica que ocorreu aonde, prof? Em Chicago. Ah, entendi, professor. Então, é a partir do movimento anarquista, de um movimento lá socialista, né, com ampliação, com a Segunda Internacional, que o dia 1º de maio vai ser visto como uma data importante e significativa para ser pensada por todo mundo. Professor, me diga aí, como é que o dia 1º de maio se tornou feriado no Brasil e o que é que a gente tem de luta trabalhista aqui no nosso país? Por favor, diga aí pra gente. Então, nessa mesma segunda metade do século XIX e a primeira metade do século XX, nós teremos no Brasil uma política pública de incentivo à imigração. E dentro desse contexto, várias pessoas virão da Europa toda, meu amor, para vir morar no Brasil. Quando você sai do seu lugar, quando você sai da sua casa, quando você sai de qualquer campo que você esteja, você deixa suas memórias, você deixa suas experiências ou você as leva consigo? Acredito que a segunda opção seja que você respondeu, queridos, mas é exatamente isso. A gente não apaga a memória, a gente aprende com elas e é dentro desse contexto que os imigrantes europeus vêm para o Brasil, já tendo passado por uma série de fatos, uma série de processos históricos que contribuem muito para uma mentalidade desenvolvimentista, progressista e de centralidade no trabalhador. Então, as questões trabalhistas vêm junto com os imigrantes. Engraçado é que em 1917 vai acontecer a primeira greve geral aqui no Brasil. Será que essa mentalidade não chega aqui? O dia 1º de maio vai ser decretado como feriado nacional, como dia do trabalhador. Quem vai decretar é um presidente chamado Arthur Bernardes. É, da Primeira República, República Oligárquica, certo? Então, a gente vai ter o seguinte, com o Dia Nacional do Trabalhador, esse dia continua sendo um dia de reivindicar, um dia de luta, um dia de questionamento das questões trabalhistas que no Brasil ainda não eram muito boas. É interessante ainda que o movimento operário brasileiro, ele mesmo que não tenha unidade, ele sempre esteve envolvido com algumas causas ideológicas, como o anarquismo, mais tarde o comunismo, mas sempre respeitando a diversidade de pensamento, certo? É só no governo de Getúlio Vargas que a gente terá uma ideia de trabalhismo como se fosse uma massa compacta, sem posicionamentos políticos, até porque o governo de Vargas vai perseguir os comunistas. Não nos esqueçamos que Vargas, em um determinado momento de seu governo, ele vai se aliar, inclusive, ao fascismo italiano, né? Mas o fato é que o dia do trabalhador passará a ser o dia do trabalho, e isso é simbólico. Vargas, embora ele seja conhecido como pai dos pobres, ele era mãe dos ricos. Então ele vai criar políticas importantes para o trabalhador? Vai, obviamente que sim, como a CLT, que é a sua principal contribuição. É redução da carga horária de trabalho, direito a férias, 13º, salário mínimo, coisa que não existiam até então. E por que é importante? Vargas ele vai utilizar de algo que estava sendo questionado desde a greve de 1917, gente.
Vargas ele não é o grande herói, é um processo em que os próprios movimentos sociais constroem esse direito. Não é dado pelo Getúlio Vargas, é no seu governo, houve a abertura do seu governo para isso, mas não é ele que constrói isso, é um processo muito anterior. Como o 1º de maio ele tem uma conotação internacional, ele é apropriado por setores que são inclusive deixados de lado, criminalizados, né? Na Segunda Internacional vira pauta do movimento socialista, né? Da definição do que vem a ser esse movimento socialista, e que inclusive no Brasil as políticas públicas de Estado vão se apropriar dessa ideologia que é socialista, que é comunista mesmo, sabe? De olhar para o operariado, de olhar para o trabalhador, de olhar para a população que mais necessita ser olhada no Estado. Diferente de políticas públicas de quem sempre esteve no poder, que só olha para aqueles que são eles, né? Para o seu lugar de fala. Uma elite que só faz política pública para a elite. E o mais interessante disso é que o 1º de maio, ele deve ter mesmo a conotação de reivindicação. É assim, é por isso que é feriado. Não é um feriado porque é dado. É um feriado para reflexão e para um sentimento de luta. Ele só foi modificado para uma outra mentalidade que é interessante para um Estado, de não luta, de apenas ser um feriado aleatório, no governo Vargas, até porque ele vai combater as manifestações populares, né? Então é isso. Isso foi só uma breve fala sobre o 1º de maio. Aos poucos a gente vai aprofundando. Obrigado a todos que já seguiram até aqui. Espero que continuem aumentando. Eu tenho gostado bastante de fazer os vídeos. E é isso. Vamos lá ver o que é que dá daqui pra frente. Sexta-feira que vem tem mais, tá? Beijo. Ai, bebê. A luz ficou legal, meu irmão. Eu tô olhando pro lado errado porque eu vou olhar pra você e vou chegar até aí, brother. A luz aí tá bom? Bom? E aí, moral, é isso aí, velho. Pronto, massa. Entendeu? O figurino tá no carro. É, então é isso aí mesmo. Tá bom, né? É isso aí, vamos lá. Saía dia do trabalho.